Olá, eu sou a Neucina Tropardi, presidente da ABA e vice-presidente jurídico de Assuntos Corporativos e ESG do Grupo Carrefour Brasil. E eu estou muito animada por estar com vocês em mais um episódio do ABA Talks, projeto realizado pela Associação Brasileira de Anunciantes em parceria com a Rede TV. Hoje vamos falar sobre um tema central para as marcas no cenário atual: comunicação responsável, reputação e transformação, os desafios das marcas em um novo cenário de consumo. Recebemos Silva Amaral, líder do grupo de trabalho de compromisso pela publicidade responsável para crianças da ABA e gerente de relações institucionais e governamentais da Mars. Com cerca de 20 anos de experiência em relações institucionais e governamentais e comunicação corporativa, Silvia construiu uma trajetória de destaque em empresas nacionais e multinacionais de setores altamente regulados, liderando iniciativas voltadas à reputação corporativa, advocacy, gestão de stakeholders e relacionamento com o poder público. Ao longo de sua carreira, participou da estruturação de áreas de relações governamentais, conduziu projetos estratégicos de defesa de interesses, expansão industrial, gestão de crises, fusões e aquisições e fortalecimento da reputação institucional de grandes organizações. Atualmente, integra a liderança da Mars, uma das maiores empresas globais do setor de alimentos, responsável por marcas presentes no dia a dia de milhões de consumidores e reconhecida por seu compromisso com responsabilidade corporativa, sustentabilidade e bem-estar. Na ABA, Silvia lidera o grupo de trabalho de compromisso pela publicidade responsável para crianças, uma iniciativa que reúne anunciantes em torno da promoção de práticas responsáveis de comunicação voltadas ao público infantil, tema cada vez mais relevante para a sociedade, para as marcas e para o ambiente regulatório. Com uma trajetória marcada pelo diálogo, pela construção de consensos e pelo desenvolvimento de agendas que conectam empresas, consumidores e poder público, Silvia traz uma perspectiva extremamente valiosa sobre os desafios da comunicação responsável e da atuação institucional no Brasil. Silvia, seja muito bem-vinda ao ABA Talks. Agradeço você, a Sandra e toda a ABA pela oportunidade. Silvia, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você como pessoa, o que você gosta de fazer, quais são os seus interesses e o que te inspira no dia a dia. Neucina, eu sou casada, tenho um filho de 3 anos, o Caetano, que é minha grande paixão. Então, no momento da minha vida pessoal, eu estou nessa grande descoberta da maternidade, né? Mas, para além de ser mãe, o que me motiva e o que me engaja muito no dia a dia é estar com pessoas, é aprender, é a conexão. E seja em momentos de lazer, que são os momentos que eu fico ali com meus amigos, com a minha família, ou no dia a dia do trabalho. Então, é isso que eu sempre busco na minha vida pessoal. Conexão é tudo, né? Sim. Concordo plenamente com você. Mas vamos começar a nossa conversa aqui falando um pouco sobre liderança, negócios e transformação. Certo. Em um mercado cada vez mais dinâmico, e a integração entre estratégia, comunicação e gestão de negócios é fundamental para fortalecer marcas e impulsionar crescimento sustentável. Nesse cenário, você tem uma trajetória marcada por comunicação, relações institucionais e relações governamentais. Qual é o seu papel na Mars Snacking do Brasil? Neucina, eu trabalho na área de assuntos corporativos da Mars. Eu lidero atualmente as frentes de relações governamentais e comunicação. E, basicamente, a responsabilidade dessa função é construir e fortalecer o relacionamento da empresa com os públicos que ela se relaciona. E isso inclui imprensa, governo, órgãos reguladores, também consumidores, sociedade em geral, e também os nossos colaboradores, que na Mars a gente chama de associados. Então, eu diria que o papel dessa área é zelar para que a empresa garanta e estabeleça esse diálogo com a sociedade na qual ela está inserida e, enfim, construa relacionamentos longos e duradouros
E uma das coisas que a gente preza muito na Mars é que esses relacionamentos, eles sejam construídos com base nos nossos 5 princípios, que são os valores da companhia, que, enfim, são qualidade, responsabilidade, mutualidade, liberdade e eficiência. Então, a área e a empresa em si, ela se baseia sempre nesses princípios para a construção de relacionamentos e tomadas de decisão. Você trouxe um pouco aí dos valores da Mars. Fala um pouco mais sobre a Mars e a presença dessa empresa aqui no Brasil. Tá bem. Neucina, a Mars é uma empresa centenária. Ela foi criada em 1911, lá nos Estados Unidos, pela família Mars. Ela continua sendo uma empresa familiar e de capital fechado. E por que é interessante mencionar o fato de ser capital fechado? Porque isso direciona muito a maneira como a empresa faz negócio, muito pensando em futuras gerações e não no fechamento do trimestre, não focado em alcançar o resultado do próximo trimestre, né? No Brasil, a Mars está presente há cerca de 50 anos. E ela atua basicamente em 2 segmentos, que é o segmento de pet care, que inclui aí alimentos para pet, e também o cuidados com animais, que são os hospitais veterinários. Além disso, a empresa também atua no segmento de snacking. Globalmente, ela tem um segmento adicional, que é o segmento de alimentos, mas que hoje não está presente aqui no Brasil. Quando a gente pensa nas marcas, né, são marcas amadas, icônicas, presente, como você disse, na casa de milhões de consumidores, mas também adoradas pelos pets, né? Então a gente tem aí Pedigree, Whiskas, Royal Canin, na parte de pet nutrition. No segmento de snackings, a gente tem M&M's, Twix e Snickers. E as recém-adquiridas Pringles e Sucrilhos. Então, enfim, são marcas que fazem parte do dia a dia de milhões de consumidores brasileiros. Sem dúvida, são marcas que estão presentes na vida de milhões de consumidores. E aí, falando um pouquinho mais da empresa, recentemente a Mars concluiu a aquisição da Quelanova, uma das maiores aquisições do setor de alimentos nos últimos anos. Conta um pouco para a gente sobre essa integração e o que ela representa, traz de positivo para o mercado brasileiro. A aquisição da Quelanova, ela une 2 empresas gigantes com histórias muito fortes e marcas icônicas. Mas ela também une profissionais altamente talentosos, né? A gente está olhando muito para as pessoas. E aí, quando a gente fala de uma aquisição deste tamanho, muitas pessoas, enfim, consideram basicamente os resultados, os números, o impacto financeiro que isso vai trazer. Mas a gente tem olhado também muito para as pessoas, para a cultura, para o legado, o que muda nessa construção conjunta de futuro, né? Então, isso mostra um pouco do pensamento da Mars, sempre baseado ali, trazendo as pessoas no centro. E falando um pouco na prática, né? O que representa para o consumidor brasileiro e para a sociedade em geral. A Mars, no Brasil, que antes atuava basicamente com os chocolates na categoria de snacking, agora ela expande e passa a atuar mais estrategicamente nessa categoria e passa a estar presente em mais ocasiões de consumo dos consumidores em geral, né? E, enfim, a gente está muito animado com essa aquisição. A gente acredita que vai trazer muita inovação para o consumidor. A gente aumenta muito em escala, em presença de estados. E isso também, obviamente, traz impactos para a sociedade em geral, porque a gente passa a estar presente na casa de mais brasileiros, né? Já que você trouxe a centralidade das pessoas aí nos negócios, vamos falar um pouquinho sobre comunicação, né, reputação e responsabilidade. Em um ambiente de crescente exigência por transparência e responsabilidade corporativa, a comunicação assume um papel estratégico na construção da confiança e na reputação das empresas, né? Então, na sua opinião, qual é o papel, né, da comunicação em uma integração desta magnitude, desta proporção que você trouxe?
Neucina, eu particularmente e a Mars como um todo, ela acredita que a comunicação tem um papel absolutamente central. Quando a gente fala de uma aquisição, de uma transição deste tamanho, a gente está falando de milhões de centenas de pessoas impactadas. Então, o papel da comunicação ele é extremamente estratégico para garantir que essas pessoas tenham as informações corretas, no timing correto, de maneira transparente. Justamente para a gente evitar ruídos, especulações. E a gente acredita muito na comunicação não só como uma ferramenta de transmitir informação, mas também de escuta, de diálogo. Então, por exemplo, durante todo esse processo de aquisição, né, de união das empresas, a Mars conduziu uma pesquisa que chamava Pesquisa de Sentimento. E aí todos os associados eram convidados a responder essa pesquisa e ali era monitorado como que estava a sensação, o clima, se eles estavam confiantes ou não. Então eu acredito muito no que você disse, que a comunicação ela é uma ferramenta de construção de confiança e principalmente em processos desse tamanho, ela tem um papel extremamente estratégico. Não, com certeza, ela é uma ferramenta, se não a principal, uma das principais de construção de confiança e se conecta muito com transparência, né? Sim. E aí eu queria ouvir de você, hoje você sabe que os consumidores, e os reguladores e os investidores, de modo geral, cobram cada vez mais transparência das empresas, né? Na sua visão, qual é o impacto dessa mudança sobre as estratégias de marketing e comunicação? Certo. A Mars, ela tem uma crença muito forte de que o marketing tem que caminhar com a responsabilidade. Então, por exemplo, a companhia lançou em 2008 um código de marketing, uma iniciativa totalmente voluntária, que a empresa fez por liberalidade, que desde então acaba sendo mais rigoroso do que as exigências dos órgãos reguladores, justamente por entender que a comunicação, a maneira como é feita a comunicação, ela impacta a vida dos consumidores e da sociedade em geral. Então, a gente tem essa crença de que marketing e comunicação têm que andar junto com responsabilidade. Marketing responsável, né? Sim. Que bom que você trouxe a questão do código de marketing. E eu ouvi dizer que a Mars lançou uma nova versão do seu código de marketing recentemente, né? Então, eu queria saber o que motivou essa atualização e qual é a principal mensagem que a empresa deseja transmitir para o mercado com essa atualização. O ano passado, a Mars lançou a quarta versão do código de marketing. Então, esse código ele vem sendo atualizado desde o seu lançamento em 2008, muito para refletir as transformações da sociedade e a demanda dos consumidores e também dos órgãos reguladores. Então, quando ele foi lançado, ele não contemplava temas como inteligência artificial, mídias sociais. E essa evolução tem acontecido muito rápido e a gente tem que acompanhar e dar as respostas também de maneira ágil e rápida. E eu acredito que a principal mensagem desse código é mostrar o compromisso que a Mars tem no cuidado com as crianças e adolescentes. Então, isso é algo muito forte na empresa e a gente busca traduzir isso por meio do código de marketing. Eu vejo que esse código de marketing demonstra que a empresa tem uma preocupação muito forte com proteção do consumidor. Então, queria falar um pouquinho sobre proteção do consumidor, tendências e liderança, né? As transformações do mercado ampliam a importância de temas como proteção de públicos vulneráveis, inovação, diversidade e desenvolvimento de novas lideranças, né? Isso que está permeando a nossa vida atualmente. Sim. Queria ouvir de você sobre um dos pontos mais relevantes do documento, é o fortalecimento das regras relacionadas à proteção de crianças e adolescentes. Por que esse tema se tornou uma prioridade tão importante para a Mars? Neucina, a gente, enfim, tem esse compromisso de proteger as crianças e adolescentes.
E a gente entende que o contexto atual demanda muito mais atenção. Então, o código, né, o documento, ele vem com esse compromisso de apoiar o contexto atual nessa proteção, e aí com exemplos práticos, né? O novo código, por exemplo, ele aumenta a restrição para a gente realizar a publicidade de determinados alimentos. E um caso deles é o chocolate, que é um dos produtos que a gente tem aqui no Brasil. A gente antes não fazia publicidade para menores de 13 anos. E com esse novo código, a gente passa a não fazer publicidade para menores de 16 anos. Além disso, com relação à coleta de dados no ambiente digital para campanhas de marketing. Antes, o compromisso da empresa era não coletar informações de menores de 16 anos, e agora a gente aumenta essa faixa etária para 18 anos. Enfim, esses são alguns exemplos, como eu comentei. A Mars ela tem outras iniciativas voltadas para a proteção da criança e adolescente. Recentemente, a gente fez uma aliança com a Childhood para uma iniciativa que visa reduzir a violência nas estradas. E, enfim, como a gente tem diversos caminhões rodando pelas estradas do Brasil, a gente entende que a gente tem um compromisso também nessa frente. Há cerca de 40 anos, a Mars tem uma escola no município de Barro Preto, lá na Bahia, para crianças e adolescentes que têm suas famílias ligadas à cultura do cacau. Então, são algumas iniciativas que mostram como a Mars entende que ela tem um papel para cuidar das crianças e adolescentes. Fica bastante evidente aí a partir dessas práticas. Mas queria falar um pouquinho mais sobre o mercado de snacking, né? Certo. E aí, se você pudesse apontar uma tendência que deve transformar o setor de snacking e a comunicação nos próximos anos, qual seria, na sua opinião? Neucina, a gente, enfim, não só no setor de snacking, mas em outros setores, a gente vê o consumidor cada vez mais bem informado, seja pelos ingredientes que o produto tem, seja pela condição calórica. Obviamente, é muito claro que a tendência por busca por saudabilidade ela tem aumentado, mas a gente também vê que o chocolate, né, ou o snacking em geral, ele nunca vai deixar de existir porque o consumidor ele busca esse momento de indulgência, e que é o autocuidado. E o que a gente vê é a busca por produtos cada vez com mais qualidade. Então ele busca o chocolate real mesmo. Então a Mars, ela sempre, qualidade é um dos nossos princípios, então ela vai continuar atendendo o consumidor que demanda por essa qualidade, por produtos de qualidade, e sempre de forma transparente. Então, seja com comunicação mais transparente, seja com ingredientes mais naturais. Então, são pautas que, com certeza, vão direcionar aí o setor de snacking. Ou seja, inovação tecnológica a Sim. todo vapor nesse Sim. segmento, né? Sim, sim. Mas vamos falar um pouquinho agora que a gente está se encaminhando para o final dessa conversa, que, aliás, está super interessante, aprendi muitas coisas sobre a Mars e sobre esse mercado. Vamos falar um pouquinho de liderança feminina, né? Você ocupa uma posição de liderança em um ambiente que, historicamente, teve predominância masculina. Como você avalia a evolução da presença feminina em cargos estratégicos e o que ainda precisa avançar? Neucina, e aí trazendo um pouco da Mars, né? A nossa presidente do Brasil, do segmento de Mars Snacking, é uma mulher, então isso nos dá muita força ali no interno da Mars para continuar com a força dessa liderança. Ao escolher o novo time de liderança de diretos dela, né, os novos diretores, ela garantiu que 50% fossem mulheres. Então, isso, enfim, são iniciativas que nos fortalecem. E aí, falando da minha experiência pessoal, né, trabalhar nesse ambiente majoritariamente masculino não deixa de ser um desafio,
Mas o que me ajuda muito é ter a abertura, ter o incentivo de outras mulheres, né. Então, quando a gente vê você, quando a gente vê a Sandra, isso abre portas para as outras e nos fortalece. Então eu tento olhar muito para mim também nesse lugar, de qual que é meu papel para passar por situações que outras mulheres não precisam passar, né. Então, enfim, apesar de desafiador, eu me sinto muito honrada de ter esse papel e de poder me espelhar em mulheres também que eu admiro demais. É, eu concordo com você plenamente. A gente precisa apoiar umas às outras, Isso. né, para que a presença feminina continue se fortalecendo nas empresas, porque afinal de contas a gente traz uma outra Sim. perspectiva, a gente traz uma outra forma de ver o mundo que agrega muito na Uhum. condução de negócios. Então a Sim. gente tem que trabalhar para o fortalecimento dessa presença feminina. Mas eu queria que você deixasse, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando? Ah, legal. Eu acho que deixar uma mensagem do papel estratégico da comunicação, e da área de relações institucionais e governamentais. É uma área relativamente nova, né, enfim, acho que se fortaleceu ali na década de 70 e 80 e vem ganhando cada vez mais força nas empresas. E o quanto que é uma área, relevante para a construção de confiança. Eu acho que é muito do que você falou na abertura, né, esse papel da área como, criador da reputação, da manutenção dessa reputação, porque no fim os mercados mudam, as marcas evoluem, mas a confiança, a reputação, ela permanece. Então, o quanto que o nosso papel é estratégico para garantir que a empresa e, enfim, tenha relações de confiança e duradouras, de longo prazo. Até porque, né, confiança se tornou um dos ativos mais É importantes de verdade, qualquer empresa e de qualquer marca, né? é verdade. Silvia, muito obrigada por compartilhar conosco sua experiência e suas reflexões sobre a importância do diálogo, da responsabilidade corporativa e da construção de relações de confiança entre empresas, consumidores e sociedade. Agradeço também à Mars e à Rede TV por viabilizarem esse diálogo tão relevante para o mercado anunciante. Esse foi mais um episódio do ABA Talks. Nos acompanhe nos canais da Rede TV e da ABA e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.